O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vós sereis testemunhas de tudo isto. O que é uma testemunha? É aquela pessoa que presenciou alguma coisa e que pode falar com propriedade daquilo que viu, experimentou. Geralmente, quando julgado, já você num júri. O júri então escuta as partes das testemunhas e emite um parecer, e o juiz a sentença. De Jesus se despedindo deles, dizendo que eles seriam testemunhas de tudo aquilo que iria para acontecer. E de fato foram testemunhas oculares, assim dizemos, porque eles presenciaram toda a vida de Cristo, a paixão, morte e inclusive a ressurreição. Jesus abriu a mente deles para que pudessem entender que tudo que ele passou estava previsto. E pede que eles fiquem em Jerusalém, porque logo iria receber o dom do Espírito. A liturgia da igreja, ela nos ajuda a recordar aquilo que nós já temos, só que nós atualizamos. Nós estamos a 40 dias depois da Páscoa. Nesses 40 dias, nós revisitamos as aparições de Jesus, as manifestações de Cristo ressuscitado. Nós relembramos e revivemos essa experiência de que a morte não é a última palavra. Terminando esse tempo, Jesus ascende ao céu, sobe ao céu, e diz para ele que agora, para vocês, cabe e compete a vocês testemunharem tudo isto e anunciar a todos a conversão e o perdão dos pecados. A próxima semana nós estaremos de novo aqui com a graça de Deus, celebrando e recordando o Espírito Santo, porque nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já temos a força do alto. Mas nós iremos reviver, trazer para o nosso tempo de hoje esta graça.
Mas como nós podemos testemunhar alguma coisa que nós não vimos? Os apóstolos testemunharam a ressurreição, tanto é que nos deixaram escritos, muitos deles, de boca de tradição, e chega até nós. Como eu posso dar testemunho de uma coisa que a princípio eu não vejo? Como eu posso convencer alguém? Jesus Cristo nunca apareceu para mim. Eu nunca vi Cristo face a face. Nossa Senhora, anjo, nada disso, nada. Como que nós temos certeza, se nós fôssemos colocados num tribunal para julgar, nós fôssemos testemunhas de Cristo, nós falaríamos o que acerca dele? Como nós poderíamos provar de que de fato ele é Deus? Nós iremos testemunhar a partir do momento, a testemunha geralmente é aquela que vê alguma coisa e então pode falar sobre. No caso de Cristo, no nosso tempo, é ao contrário. Para que eu possa testemunhar, eu tenho que ser, para depois ver. Porque se eu acredito em Jesus e começo a colocar em prática o que ele me diz ali, eu vou começar a ver que aquilo que ele disse é real. Nós, ao contrário dos apóstolos que testemunharam ocularmente, nós iremos testemunhar a verdade de Cristo não quando eu ver, mas quando eu ser. Quando eu começar a ser aquilo que ele me pede, eu o verei. Verei que aquilo é verdade. Exemplo: se alguém te bate na face direita, você faz o quê? Dá uma outra bufetada, né? Aí, por isso você não vê. Quando alguém te xinga, quando alguém te trai, quando alguém faz algo ruim com você, o que você faz? Dá de volta. É por isso que você não vê. Agora, quando eu começo a praticar aquilo a qual ele ensina, que difícil que é, mas eu vou começar a ver a verdade. E ali eu vou poder, com toda a categoria, ser uma testemunha. Eu sou uma testemunha de alguma coisa, de alguém que eu nunca vi, mas o que ele disse eu já vi acontecendo. Embora não o veja com os meus olhos carnais, eu vejo que a palavra dele, o ensinamento dele que ele me ensina, e quando eu o pratico, eu o vejo. Por isso eu, Padre Anderson Gomes, dou testemunho que de fato a palavra dele é verdade, que Cristo está vivo, que está vivo em nós. O testemunho passa então, a testemunha cristã passa a ser aquela pessoa que pratica. Nós iremos provar que vemos Jesus quando nós formos. Toda vez que eu for amor, eu provo que ele existe. Só que o amor não é somente uma ação, é uma pessoa, é um verbo, é o Cristo, palavra que se faz carne. Por isso, nós somos chamados a testemunhar. É verdade que não é fácil, mas foi necessário. Hoje é o dia da despedida física de Jesus. Ele então sobe aos céus. Essa subida aos céus, no mundo bíblico, nós encontramos em Elias, na passagem da Bíblia, que segundo os relatos bíblicos, Elias não teria morrido, mas subiram numa carruagem de fogo. Então esta linguagem não é difícil para um judeu entender. O judeu já compreendia esta imagem de um homem subindo numa carruagem de fogo. Eu, no meu olhar, não vejo como algo real, no sentido de literalmente dizendo. Talvez queira dizer outra coisa, que Elias era tão de Deus que foi arrebatado, levado aos céus, mas que tenha morrido. Jesus Cristo também morreu,
Mas antes de partir, ele despede os seus, diz para que eles sejam testemunhas e fala de uma outra coisa: é necessário que eu vá para que venha a vocês a força do alto, o Espírito, e é esse Espírito que irá converter e que irá nos dar o senso do pecado. Este Espírito Santo, a qual nós recebemos no batismo, no crisma. Quem não é crismado, católico que não é crismado, não possui o Espírito Santo. A igreja, na tradição, desde o início, ela oferece, ou seja, ela faz a mediação da vinda do Espírito Santo através dos sacramentos, batismo e crisma. O batismo me torna templo, morada. O crisma é o fogo, é o próprio Espírito que vem sobre nós. Católico que não é crismado não tem a força do alto. A graça vem por este sacramento. E assim o Espírito vai nos dando força para quê? Testemunhar. Aí eu acordo de manhã, logo de cara abro, quem aparece? A sogra. Misericórdia. Dá vontade de voltar para a cama. Você perde todo o humor nessa hora. E aí você respira fundo. Ave Maria. Bom dia, minha querida sogra. Tá vendo? Manteve a graça. E ali a força do alto te ajudou a ser solícito. Segunda-feira, sai para trabalhar. Mais uma vez a ponte, segunda ponte interditada, acidente. Dá vontade de matar um. Mas nessa hora você respira fundo e a força do alto, eu vou dar testemunho de que eu sou um cristão. Bom dia, carrinhos, bom dia, trânsito, que dia bonito, e fica feliz. E assim você vai se esforçando para viver esta graça e não sair. Eu vou testemunhar. Quando alguém xinga, fala ruim que seja, posta alguma coisa, eu respiro fundo. Não, eu vou testemunhar que eu acredito nele. Não vou me deixar levar por esses sentimentos. Vou relaxar um pouco. Abro a internet para poder viajar um pouco. Quando abro, aparece lá no feed aquela voz daquela pessoa que você não suporta. Ave Maria, eu queria só relaxar. Parece que vou perder a graça. Você respira fundo, vem Espírito Santo, porque eu quero aqui testemunhar. Vejo uma notícia ruim na internet e vou comentar, já querendo matar o fulano. Eu respiro fundo. Não, eu vou testemunhar que eu acredito. Perceba que eu vejo Cristo através da minha ação. Agora, quando eu sou colocado em situações limites, e nessa hora eu saio da graça de Deus, eu deixei de ser uma testemunha. E eu perco a autoridade. O que a gente vive hoje é uma crise de autoridade, porque não vive aquilo que pregam. Eu sou um pregador, vivo disto, e sou cobrado por isso. Pode falar bem, padre, mas o senhor não vive o que o senhor prega. Infelizmente, nem sempre faço. E isso diminui o poder da minha palavra. Quando eu não sou sorridente, acolhedor, assim por diante, e assim por diante, firo os corações de uns, pode ferir pessoas que vão se afastar da comunidade. É um perigo muito grande você falar em nome de Deus. Porque falar em nome de Deus hoje, tem um monte por aí falando. Vivendo como Deus, tem muito poucos. Porque estamos cansados de palavras. E isso não tem atraído. A palavra pode convencer, mas o testemunho arrasta. E esse testemunho muitas vezes não tem dito. Ele é somente vivido. E talvez nunca será conhecido. Só Deus sabe o que passa aqui dentro da gente para tentar segurar os demônios interiores e não viver aquilo, para poder testemunhar o amor. Só que eu vou me conhecendo e percebendo onde eu devo mudar. Porque Ele foi para os céus não para ficar longe de nós. Pelo contrário,
Ele está perto. Todo ano eu dou esse exemplo. Por favor, filha, vem cá. Não, pode vir cá. Todo ano eu faço esse exemplo para ficar mais claro. Qual é o seu nome? Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Ana Júlia, imagina aqui. E eu sou a pessoa de Jesus. Ana Júlia, abraça, filha. Tira a costa. Isso, aproveita. Aqui, estamos aqui. O máximo que eu posso ficar de Ana Júlia próximo é assim. O máximo, se Jesus ficasse aqui na terra, ele estaria assim. Seria bom receber um abraço de Jesus, né? Ai, que maravilha, filha. Seria muito bom receber um abraço acalenta. Só que aqui, se Jesus permanecesse, teria o limite da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem jeito. Não é possível. Não é possível estarmos juntos no mesmo lugar. Por isso ele vai, embora aqui seja uma força muito boa para nós, é muito mais forte ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. O Espírito é como o ar está entrando nela, o ar está entrando em mim. O ar ocupa, podemos dizer, 2 no mesmo espaço. Está ocupando. Deus, em forma espiritual, ele vem como línguas de fogo e desce e entra dentro do ser humano. O ser humano se torna morada de Deus. Deus não está do lado, Deus não está na frente, Deus não está atrás, Deus está dentro. E por essa força que está dentro de nós, é que nos dá condições de sermos hoje testemunhas. Obrigado, Ana Júlia. É desta maneira que Deus se faz presente. Deus não se distancia. Ele sobe, leva a nossa matéria, a nossa materialidade, o corpo. Nós, no final dos tempos, a matéria humana será ressuscitada, elevada aos céus. Lembra de Nossa Senhora, que foi assunta ao céu, de corpo e alma? Todo ser humano que passou por essa terra, depois da morte, no final dos tempos, o seu corpo ou restos mortais serão levados aos céus, na Nova Jerusalém. Como será isso? Faço a mínima ideia. Dos que morreram há centenas de anos atrás. Mas nós estaremos em glória. Cristo leva a sua matéria, o seu corpo, aquilo que Adão havia expulso do paraíso. Jesus abre a porta do paraíso, ele então entra com um novo Adão, a carne humana entra de volta nos céus. E nós então, ele volta para nós de forma espiritual, para que nós possamos ter forças para testemunhar. E é isso que vai dar credibilidade à nossa fala, em que nós seremos então e veremos a verdade. Então não é ver, é ser. Quando eu for, eu verei. Os que procuram ver para crer, dificilmente verão e acreditarão. Quando eu começar a ser, eu verei. Se creres, verás a glória de Deus. Não é se veres, crerás. Não. Se creres, verás a glória de Deus. Então, eu posso ser testemunha de alguém que eu nunca vi, mas eu vi. Eu vi. Eu vejo. E por falar em ver, eu termino. Nem sempre hoje o ver é sinal de verdade com V maiúsculo. Não tenho dúvida, e falo na minha convicção de fé. Uma das últimas armas do diabo é justamente dar confusão, gerar confusão no nosso maior e melhor órgão, a visão. Pela visão, Tomé, se eu ver, eu crerei. Disse Jesus, felizes os que crerem sem terem visto. Muitos hoje querem ver para quê?
Só que o ver hoje está ameaçado. Estamos aí caminhando a passos largos com a inteligência artificial. Brincadeiras à parte, vimos aí a história bíblica, quem já viu essa semana a história bíblica contada pela inteligência artificial. Quem viu ali Moisés, Davi, Maria, tudo lá pela inteligência artificial. E achamos bonitinho. Só que ontem mesmo, se não hoje, a própria Arquidiocese de São Paulo teve que colocar um decreto dizendo que o vídeo que está rodando com a cara do arcebispo não é o arcebispo. Daqui a pouco, digo e repito, vocês vão ver na internet vídeos meus, vídeos de pessoas que vocês conhecem, falando e fazendo coisas aterroradoras. Mas não será eu. Mas até chegar a essa conclusão, vocês estarão julgando e condenando as pessoas. Porque eu vou estar vendo e ouvindo, e vou emitir opiniões sobre isso. Será um julgamento, como já se faz hoje na internet. Só que eu vou ver, e nós vamos ter dificuldade, como já se tem hoje, de saber o que é fake do que é verdade. E muitos irão perder o paraíso por cair, ser enganados. Mas padre, eu vi, mas não viu. Não era verdade. Uma das últimas armas do diabo é justamente confundir a nossa verdade. Porque não existe mais verdade do que a visão. Não é à toa que tem câmeras para todos os lados do mundo afora, para poder testemunhar o quê? A verdade. Ontem eu fui rever o filme da Missão Impossível, parte 1, para ver o segundo no cinema. Adoro Missão Impossível. E estava lá, qual o problema do filme? É uma inteligência artificial, uma verdade colocada, atitudes feitas. Inclusive, o próprio submarino que quase se destrói por causa dos problemas de quê? De uma verdade que estava lá diante deles, mas não era uma verdade. E nós caminhamos para passos largos para isto. Por isso testemunhar nem sempre é ver. Testemunhar é ser. Por isso agora o ver não será um absoluto numa prova de testemunha. Porque antes de você julgar alguém porque viu alguma coisa, procure entender o ser dela, para que você possa emitir de fato. E aí veremos quem são os verdadeiros discípulos de Cristo. Assim, no dia de hoje, celebramos a partida, os apóstolos voltaram alegres. Como é que eu posso me despedir alegre de alguém que vai embora? Porque eu sei que ele não vai embora, porque ele está com a gente. E é por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu venho rezar, para poder o quê? Senhor, me dá-me força, eu não consigo. Está difícil testemunhar a tua palavra, está difícil ser cristão onde eu estou, está difícil. E eu vou continuar rezando, para que Ele me dê condições de ser testemunha de tudo que Ele fez e faz no mundo de hoje. Que possamos mostrar lá fora que nós cremos. Não porque vestimos camisa religiosa, não porque viemos à igreja, não porque nós somos e procuramos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.